Qual é a culpa que você carrega hoje? E teve resultado, porque eu tenho alunas que treinam 12 minutos por dia e perderam sem medicação 11 quilos em 8 semanas. O não que você fala pra si mesmo é porque a ferida é gigantesca e às vezes é muito dolorido você se aprofundar nessa dor. Vamos despertar, gente. Vamos despertar porque é tão bom, é tão bom. Vamos despertar, gente. Vamos despertar porque é tão bom, é tão bom. Então, eu agradeço muito a presença de vocês. Se não fosse meu Deus que me acompanha todos os dias, eu não estaria aqui hoje falando com vocês. Eu estou muito feliz e eu agradeço a Ele, em primeiro lugar. Esse processo também nós não estaríamos no mesmo jeito, mas eu estou falando de cabeças liderando, cabeças pensando, cabeças estando juntas. Quando se juntam de verdade, não tem como dar certo. E a equipe, quando está em alinhamento, você sabe disso, né? Como que era? Como que você foi na Jack? De hoje em dia, polêmicos, e vocês podem perguntar, tá bom? Não é só eu falando aqui não, aproveitem. Claro. Falo? Falo? Não tem problema. Então vocês também fiquem à vontade, né, para perguntar. E eu fiquei pensando, tá, como que eu vou falar, o que que eu vou falar para sair do mesmo, né? Porque primeiro que você fala que é nutricionista, é automático. Ai, qual é o vilão? O que que emagrece, o que não emagrece? Ai, tô cansada, é a caneta, né? Assim, ai, deixa eu aproveitar. Ai, tava fazendo dieta tal. Ai, não consigo ganhar massa. Assim, vem tudo, né? Normal. Eu, como nutricionista, já tô até acostumada. Tem lugar que eu nem falo que eu sou nutricionista. Eu falo, ai, gente, deixa pra depois, né? Porque vamos falar de outra coisa. Vamos comer pizza, né? Mas, quando a gente para num grupo como esse, de mulheres que estão abertas, eu senti que vocês, uau, eu consegui estar aqui. Alguém falou, gente, aconteceu quase de tudo para não estar aqui, meu Deus do céu, né? Começa a acontecer. E eu acredito no poder desses lugares, né? Cada uma com a sua história, cada uma com o seu potencial, cada uma com as suas dores, com as suas dificuldades, né? Tem gente que não tem problema nenhum com a comida, é super controlada, é plena. Eu falo que é aquela mulher plena, né? Você aceita? Não, obrigada. Aí você olha pra pessoa, gente, a pessoa é tão controlada. Aí você pode olhar pra você, mas eu tô numa luta, eu não consigo deixar de comer o meu pão. Não é? E assim somos nós todas. Cada uma é mais forte numa área, tá numa fase onde tá conseguindo ter esse autocontrole, não é? Mas quando a gente volta para essa pergunta, se o problema não é o corpo, porque a gente quer se olhar no espelho, quem já se olhou no espelho hoje cedo? Todas, que bom. Porque eu já atendi muitas mulheres que passaram anos e anos sem se olhar no espelho. Então, parabéns para vocês. Né? Parabéns. Porque quando a gente se olha no espelho, a gente quer se sentir bem. Mas todas as vezes a gente se sente bem? Todas as vezes a gente se sente bonita? Todas as vezes a gente se sente bonita? E não estou falando daquela semana da TPM que é um caos. Não. Tem semana que você se sente bem, não é? Você tá bem, tá disposta, tá achando que o cabelo tá lindo. A gente tem essa semana. Mas mesmo assim, você se olha no espelho e fala, tá tudo ruim. Parece que falta. Parece que nenhuma roupa serve, nenhuma forma que a escova você passa no cabelo dá certo. A maquiagem que você usou até ontem tava tudo ok, hoje não sei o que aconteceu. Não é assim a vida da mulher, né? Então, quando a gente faz essa pergunta, e quando o problema não é o corpo, essa bagagem, esse peso, né? Essa alma gritando, a gente vai para uma outra esfera. Que vocês vão entender, a minha missão aqui é fazer com que a gente entenda do porquê algumas coisas que a gente não consegue sustentar ou que a gente está anos buscando, não é? Resolver, seja por um remédio, seja por um tratamento, seja o que for, seja você malhar horas e horas, né? E por que mesmo assim você não se sente bem com você mesma, mesmo assim parece que, falando especificamente da sua autoimagem, né, do seu corpo, em todas as esferas, parece que não rompe, né? Então esse é o insight que eu quero trazer para vocês. Antes da gente pensar de vilão, bonzinho, treino, dieta, existe essa bagagem antes, que a gente precisa entender. Nós, mulheres, precisamos parar para pensar nisso, né? Porque se fosse remédio, gente, vocês concordam que a gente não teria nenhum problema? Não estou falando só da obesidade, que a obesidade é uma doença. A gente não teria problema com diabetes, a gente não teria problema com hipertensão, a gente não teria problema. Quanto de remédio a gente tem?
Começa uma construção nova, eu olho e falo, deve ser uma farmácia que vai vir aí, não é assim? Em todo lugar tem uma farmácia. Então, se fosse só o remédio, não seria a questão. E trazendo especificamente para a comida, né? A maioria das mulheres, elas não estão comendo porque elas estão com fome. Elas comem o vazio. Elas comem a solidão. Elas comem a culpa. Elas comem essa ansiedade, a emoção. Porque quando eu falo emoção, às vezes fala, não, mas hoje eu estou feliz, já passei dessa fase, mas muitas vezes está se sentindo vazia. Você está no meio de uma multidão, não necessariamente você precisa morar sozinha para estar sentindo sozinha. Muitas vezes você está dentro da sua casa, da sua família, e você se sente sozinha. E aí você recorre para a comida. Então, quando a gente começa a ter um olhar de dentro para fora, a gente começa a entender o porquê que eu não estou tendo a constância nos hábitos alimentares saudáveis. Eu sou a nutricionista aqui, como hambúrguer, como pizza, né? Amo brigadeiro. O brigadeiro amo. Mas eu sou uma nutricionista que eu não vou chegar para você e vou falar que você tem que ser a radical. Mas eu também não sou contra alguns tratamentos que usam os fármacos. Porque eu tenho um bom senso que eu tô olhando essa mulher, o que tá antes dela, do que ela chegou para mim. Preciso emagrecer, preciso resolver a minha vitamina B12, tudo a gente precisa resolver, né? Não tô dormindo. Olhando os sintomas, quem é essa mulher? Qual é a fase que ela tá? O bebê acabou de nascer? Não, os filhos estão grandes, estão na adolescência, estão respondendo até, não, ainda não tive filho, não, acabei de me separar, não, acabei de mudar de emprego, acabei de ser mandada embora. Não, estou numa fase existencial que travei. Então, quando eu olho essa pessoa e eu achei esse lugar na nutrição clínica, lembra que eu falei para vocês que eu fiz uma transição de carreira? Porque antes eu falava, Deus que me perdoe, eu não quero saber de dieta, de o que faz para emagrecer. Pelo amor de Deus, fecha a boca e vai treinar e emagrece. Essa era a minha mentalidade. Deus me livre, esse povo chato, que fica querendo só resolver a vida milagrosamente. Eu sempre fugi. Só que, como eu falei para vocês, o meu primeiro filho é uma criança com paralisia cerebral. E a minha vida, a maternidade, quem é mãe aqui? É uma avalanche, não é? Ou quem já fica com sobrinhos, teve a oportunidade de ficar uma tarde com o sobrinho, com alguma criança, você já fala, Jesus, né? Como é que essa mulherada dá conta, não é verdade? Né? Você fala, meu Deus. E a maternidade atípica, realmente, ela foi uma avalanche e me jogou para o fundo do poço. Mas eu sempre amei trabalhar. Amei trabalhar. Eu gostava, eu adorava. Passar com as redinhas nos lugares, lembra? Segurança alimentar. Isso eu me realizei muito. E um dia a psicóloga falou para mim, Marcela, você vai ter que voltar a trabalhar. Eu, mas como que eu vou voltar a trabalhar, né? A criança com terapia, você precisa. Porque isso te faz bem. Isso vai fazer com que você volte a se olhar um pouquinho e você vai estar melhor para cuidar filho, né? Para investir no seu relacionamento. E aí eu voltei a trabalhar e tudo, e um belo dia foi um presente de Deus, eu fui convidada para dar palestras, então veio a questão das palestras, e uma empresa falou, você vem atender, quero que você atenda. Eu falei, gente, não atendo ninguém, eu vou atender quem, né? A primeira pessoa que sentou na minha frente Deus me revelou que eu te preparei para você agora se especializar, para você conseguir entender essa pessoa que está dizendo que não está conseguindo seguir uma rotina alimentar, porque você está vivendo isso. Então, quando meu filho veio, quando a maternidade veio dos dois depois, eu voltei de novo num loop de exageros alimentares. E eu entrei no meu transtorno compulsivo alimentar que eu tinha na época, né? De comer à noite, não comer nos lugares, mas comer muito em casa. Né? Malhar demais para compensar. Né? Em um ano eu tive 11 infecções urinárias, porque eu entrava num ciclo de recompensa, então restringia demais, malhava muito, aí tive que entrar nos medicamentos por causa da questão emocional. Então, quando eu entendi que eu estava naquele lugar e já não pensava mais pelo amor de Deus, eu não quero olhar essas pessoas de emagrecer. Eu entendi o porquê que as pessoas muitas vezes não conseguem ter um estilo de vida saudável. Porque às vezes a gente fala em emagrecer, a gente fala de comer certinho e tudo, só que tem pessoas que não tem nenhuma questão com peso. Esteticamente você olha ela, ok, mas é uma pessoa desnutrida.
É uma pessoa desnutrida, uma pessoa que não tem disposição, não tem energia, o cabelo também tá caindo. É que às vezes a gente, é uma cultura nossa, né? A gente olha pra mulher, é magra, não tem nenhum problema, mas será? Então eu trato esse estilo de vida saudável, eu olho essa questão da alimentação saudável, da saúde da mulher como um todo. Não olho mais essa questão só o estético. E é isso que eu quero trazer para vocês. É claro que nós mulheres queremos, né? Estar bem com a gente mesma e com saúde. Mas entender o que é que está por trás é a chave da questão. Então, quando a gente pensa que se eu estou bem comigo mesma, emocionalmente, eu consigo sustentar um estilo de vida saudável, que realmente me nutra, não só que me dê um corpo esteticamente como a sociedade pede. Porque somos, aqui eu tô olhando os rostinhos, a maioria, tem umas jovens, né? Jovens, que eu ia falar a maioria da nossa geração, mas tem umas jovens, né? Viemos de uma geração que fomos muito cobradas com o corpo. Lembra? Quem é daqui da revista Cláudia? Olha lá, uma revelasidade, né? Não é? Tinha uma outra revista lá, no Capricho. Não é? Ó. Mas isso, e hoje, atualmente, eu vejo que é um inverso. Eu falo muito, desde que vieram as cantoras sertanejas, veio um olhar de que a mulher ela pode ser o que ela quiser, ela pode ter o corpo que ela quiser, não é assim? Que ela tá com tudo, só que nenhuma delas hoje estão dentro desse padrão que elas trouxeram. Todas foram para caneta, para cirurgia plástica, que tem condições financeiras, ok. Mas e quem não tem? Como é que ficou? Aí veio pandemia, a linha Comfort, não é? Comfort, eu olho aquelas roupas e falo, gente, até a gente preencher todas aquelas roupas Comfort. Não, gente, olha só, tudo tá por trás, tudo tem um porquê, tudo tem uma questão. E aí, lembra que eu falei? Eu quero trazer essa clareza. Porque é muito fácil eu chegar, coma isso, coma... Aí vocês botam lá no chat, tem até a dieta inteira, né? Mas como é que vai seguir? Como é que vai tornar isso leve? Porque eu entendi que a nutrição, o estilo de vida saudável é muito pesado se você não tem a consciência de várias coisas. É insustentável, né? Você não consegue levar isso com um olhar de que eu preciso nutrir esse corpo, que é o que me dá legalidade para eu exercer a minha maternidade, para eu exercer o meu lado business, para eu alavancar tudo o que eu quero. Eu preciso desse corpo, não é? Você não consegue entender que, às vezes, algumas escolhas elas são necessárias para te dar essa saúde. Fica tudo pesado, fica chato, você só foca naquilo. E vocês concordam? Ou eu tô alucinada? Porque eu ouço muitas minhas pacientes, né? E eu falo, gente, que vida chata. Eu falo muito no meu Instagram, eu falo, não quero essa vida chata, né? Até porque, assim, a comida faz parte de um ambiente social. Um ambiente social. Comemorar, né? Comemorar. E a nossa cultura é forte, né? No domingo, no almoço da casa dos avós, né? Você sai para comemorar, e, enfim, tem todas essas questões, né? Da questão da sociedade, você se sentir inclusa, você se sentir pertencente. Olha só, quem aqui nunca fez dieta? Todo mundo já fez, né? Inventou que vai tirar o pão. Não vamos falar nem de dieta. Essa semana eu não vou comer pão. O que acontece? Só começa a aparecer convite para lugares que vai ter pão. Não é assim, gente? Parece que... E aí, se você não tiver resolvida com algumas questões da alma que eu estou falando, você vai falar, gente... Aí a amiga do lado fala, amiga, você tá chata, não vai comer nem um pãozinho, amiga. Todo mundo tá indo, amiga. Agora você foi inventar, deixa para depois. Não é? Aí se o processo é um pouco mais longo, nossa, eu preciso resolver algo, sei lá, meu cabelo tá caindo, é um processo mais longo, né? Poxa, eu tô com muita celulite, eu preciso fortalecer, é um processo mais longo, não é só uma semana. Que preciso alinhar a alimentação, tratamentos, então essa questão de se sentir pertencente, o seu rol de amizade, não é? Não vai ser só uma semaninha, só que você pode se isolar. Como é que você vai lidar com isso? Às vezes você vai ter que dizer não para algumas pessoas. Porque quanto mais você diz sim para o outro, você está dizendo não para você. Quanto mais você se deixa para depois naquela frase, ai, tá uma correria. Chama a pessoa, vamos tomar um café. Ai, menina, tô numa correria. Eu detesto essa frase, gente. Às vezes eu falo, meu Deus, não, vamos. Aí eu falo, agora que eu tenho que marcar.
Porque se a vida está corrida e eu estou contando essa história com o meu cérebro, que eu estou numa vida corrida, eu não vou ter tempo para olhar para mim. Eu sempre vou abrir mão daquilo que é importante para mim. Percebam? Então, trazendo esse olhar para a alimentação, e é por isso que muitas pessoas vão diretamente só para o mais fácil, seja caneta, seja remédio, tá? Que essa história é antiga, né? Não adianta. O remédio, a caneta, seja o que for, ele vai tirar a sua fome. Você nunca conseguiu fazer jejum na vida. Com a caneta, você fica se bobear uma semana sem comer, né? Não é assim? A gente fica enojada com a comida, não é? Só que você vai ficar a vida inteira assim? Se a comida está dentro da esfera, né? Emocional, física, social. Então a caneta ou remédio, ela não trata a sua ansiedade. Ela não trata esse seu vazio. Ela não trata os seus gatilhos. Por que você não está conseguindo dizer não naquela hora? Vocês percebem que tem muita coisa? Ah, Marcele, você é contra? Não, eu não sou contra. Só que a questão, de novo, você não come porque você está com fome do alimento. Você come o seu vazio, você come a sua ansiedade. Você come a sua necessidade de ser aprovado. Você come a sua solitude. Você come o seu cansaço. E a caneta, ela não vai resolver isso. Então, quanto mais a gente foca em coisas mirabolantes, rápidas para resolver a nossa vida, mais a gente se distancia de olhar para dentro e entender que essa alma gritando dentro do teu corpo é que precisa ser tratada, olhada e entendida, para que você saiba lidar com seus gatilhos e conseguir dizer não para aquela comida. Não que você vai ser um ET e vai restringir tudo e agora você vai falar de caloria, de treino, que eu acho que isso é uma vida chata. E a gente precisa parar para pensar nisso também. Como é que está a nossa fala? Porque se na nossa boca sai palavras de vida ou morte, o que você está decretando para você? Ai, não consigo fazer dieta. Você já decretou. Você já colocou, instalou no seu cérebro e no campo energético, como a gente fala, que você não é capaz. E você é capaz. Então, esse olhar de o que você está... Tem gente que fala, né? Profetizando, declarando. O que você está lançando para a sua vida? Seja para a sua saúde ou dentro da sua casa. Olha só. Aquele dia que você acorda, você fala... Nossa, hoje eu estou sentindo que vai ser aquele daqueles. Meu Deus do céu, tudo tá ruim, dando ruim. Palavras de vida ou morte você está lançando. Entenderam? Meu Deus do céu, meu marido, socorro, não presta. Esse filho atentado. Você começa e você entra dentro dessa frequência, dentro desse comportamento, né? Dentro dessa cultura da sua geração. Sua avó falava assim, sua mãe falava assim. Qual é o problema ela falar assim? Todo mundo fala assim? Não é assim? As referências de mulheres que você tem. E sem perceber, você está nutrindo a sua alma ferida. E eu conheço gente, que mesmo com caneta, com remédio, come. E eu conheço gente que mesmo que depois que para o uso de remédios e tudo mais, é normal voltar, né? Ter a fome e tudo, mas volta de uma forma avassaladora. Porque essas raízes, né? Essas questões comportamentais que estão relacionadas com o que a gente pensa. Então, se eu penso, eu vou sentir algo, eu vou agir, eu vou me omitir e eu vou ter um resultado. Eu quero perguntar para vocês, como vocês estão se sentindo hoje? Faz uma reflexão. Como eu acordei hoje? E todos os dias, antes de pegar o celular, antes de levantar, faz uma mentalização, uma oração. Deus, obrigada por esse dia. E refletir, mudar hoje em prol da minha saúde. Aonde eu vou me colocar na minha agenda? Olha do tabuleiro de cima, eu sempre falo, né? Tá, eu tenho uma programação semanal, vai um dia de cada vez. Aonde eu estou dentro dessa minha agenda? Onde está o meu tempo de eu trabalhar o meu manejo do estresse? Eu sentar nem que seja 3 minutos. Você com você mesma. Tem mulher que não se permite esses 3 minutos porque vai se achar inútil, improdutiva. Porque cresceu ouvindo que, vamos menina, pelo amor de Deus, tem tanta coisa para fazer, você está aí sentada, sem fazer nada da vida. Imagina, você quer um presente? Então vamos. E você cresceu só achando que merece as coisas se você sofrer muito. E aí fica insustentável. E é por isso que você, muitas vezes, não consegue sustentar em dizer não para alguma comida.
Porque a vida toda você cresceu tendo que ser a filha troféu. Já ouviram esse termo? A filha troféu. Você tinha que ser boa em tudo. Você tinha que sentar certinha com a perna, né? Você tinha que ir na casa dos parentes, não podia dar problema. Você não podia fazer desfeita. Você não podia mexer na mesa. Não podia nada. Você tinha que ser em ordem, perfeita. Não é? Boneca. Não podia comer doce demais, tinha que comer saudável. Aí você cresce. Você fala, gente, acho que agora eu posso me libertar disso, né? Não aguento mais. Só que vai para um outro extremo. O extremo de eu estou desagradando, seja mãe, seja avó, seja aquela família que idealizou você daquele jeito. A culpa, a frustração. Sinaliza só em obesidade, Marceli? Não. Sinaliza em dores, sinaliza em infecção urinária, sinaliza em candidíase, em alopécia, sinaliza câncer. O que mais que sinaliza? Depressão, retenção de líquidos. Percebem? Em perda de peso. Prisão de... esqueci do intestino, né? Se a gente for falar do intestino, então aqui, né? O humor. O que mais? Percebam? Então, se o seu corpo está sinalizando, pare e preste atenção. Use esses 3 minutinhos para você... Vou me permitir. Acabei de almoçar, vou fazer a digestão. Antigamente, eu tô bem antigamente hoje, né, gente? Meu Deus do céu. Não era? É isso, é porque a gente tem resgatado alguns vários hábitos, né? Valores e tudo mais. Vou fazer a digestão, né? Use esse tempo para você. Use esse tempo realmente, né? Para pensar, para rever o seu dia, para rever até a hora daquele almoço ali, como é que você reagiu. Você tem sido uma mulher reativa, impulsiva? Porque isso também é um sinal do seu humor, da sua alma, que está gritando lá dentro. Né? Quantas pessoas não almoçam na mesa do computador? Depois essa história de home office. Isso! E falando dessa mulher, né, vamos trazer a mulher business, empresarial, né? Eu sei que algumas aqui estão buscando entrar no digital, quer dar uma alavancada nos negócios, quer se sentir mais produtiva, ou quem já está nesse universo, né? De nada adianta você ser uma grande empresária, uma grande mulher de negócios, vender muito, se você não tiver saúde para sustentar. Você está utilizando a sua saúde como moeda de troca para alavancar tudo, menos você. Menos a sua casa, menos os seus filhos, quem tem filho, menos a alimentação da sua casa. Então, quanto mais você buscar ser essa mulher que só quer voar, né? Estar à frente de tudo, ser reconhecida, ser notada, alavancar os seus negócios e deixar a sua saúde, a sua casa para trás, menos sucesso você vai ter. Mais a sua saúde, o teu corpo vai cobrar. E menos você vai ter vigor, disposição para usufruir daquilo que você conquistou. Então, aí eu sempre vejo Lindezas da Nutri. No meu Instagram eu chamo vocês de Lindezas da Nutri, né? Então, Lindezas da Nutri, vocês são lindas. Vocês são amadas, vocês são importantes. Como foi dito aqui, cada uma tem uma mensagem, cada uma carrega a sua história. Cada uma pode utilizar da sua maior dor para que seja remédio para a vida do outro. Né? Cada uma pode escolher transformar essa dor, esse desespero, essa fase difícil, esse momento difícil, em passar por um processo não só de autoconhecimento, mas de cura, de buscar estar junto com mulheres, de se nutrir espiritualmente. Eu trabalho muito essa questão nutrição física, emocional e espiritual. Porque nós somos 3, não tem como, né? Se o meu espírito não está forte, o que é isso, Marceli? Por exemplo, no maior manual da vida que a gente tem, que é a Bíblia, não sei, todo mundo já leu algum capítulo da Bíblia aqui, conhece? Lá está dizendo, se o seu estômago é o seu Deus, algo está errado. Se eu não tenho o domínio próprio, o autocontrole, né? Se eu sou uma mulher glutona, eu estou desagradando a Deus. E isso leva para um caminho de morte. Morte só física? Não. Te distancia da fonte. Então, se você quer ter mais energia, mais disposição, mais saúde, se você quer ir bem na sua vida, você precisa se encher da fonte.
Como que eu faço isso, Marcelice? Se nutrindo espiritualmente. Existe essa nutrição. Uma oração, uma meditação, né? Uma conversa com outras mulheres falando qual a experiência com Deus que você teve. Eu contei várias minhas aqui, né? E você não precisa ser a chata da Bíblia, não, no seu dia a dia, mas você buscar, você ter essa consciência. Lembra que eu falei que os nossos resultados dependem da nossa mente? Então eu preciso transformar minha mente, eu preciso buscar uma transformação de mente. Como é que a gente busca? Modelando num manual de instrução para a gente saber para onde a gente está indo. E assim eu vou ter uma transformação da minha mente, né? Eu vou renovar os meus pensamentos e eu vou viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Né? E neurocientificamente, eu penso, minha mente, eu sinto, vai ter uma emoção que vai me levar à ação ou omissão e vai ter um resultado. Então tudo se conecta. Entenderam, meninas? Tudo se conecta. Então que a gente olhe de uma maneira diferente para a comida. Nossa, meu Deus do céu, ai que a fruta sozinha engorda da gordura, tem que ter a proteína, tem que ter a gordura. Tem! Ok. Se você está num processo de emagrecimento, isso vai fazer muita diferença para você. Porque a gente está falando bioquimicamente, os hormônios se alteram, isso sim. Mas vai deixar de comer? Ou vai ficar nessa neura? Não, só entende direitinho, né? Converse sempre com pessoas. Aqui na clínica vocês têm todo esse suporte de entender. Então, como é que eu faço? Tá confuso. Tô fazendo tudo certo, mas não tá certo. Não tô tendo resultado. Às vezes são detalhes, né? De você entender. Quero sim incluir um tratamento estético. Ótimo. Eu amo, né, o tratamento estético. Sim, faça, porque é bom. Lembra da gente se olhar no espelho e se sentir bem? Acelera alguns resultados. Sim, por que não? Ninguém é contra disso, né? Mas de nada adianta se você não tem esse olhar. Então, que a nossa relação com a comida seja diferente. Lembra sempre que Deus, ele criou todas as coisas. E ele criou a comida também. Quanto mais você se aproximar daquilo que ele criou, que é da terra, melhor. Ponto. Que isso te ajuda a parar com as loucuras que a gente vê, com os protocolos mirabolantes, né? Tem alguns protocolos mais restritivos? Tem, mas é individual. Se você está num loop de exageros alimentares, se você está num loop de um transtorno compulsivo alimentar, se você está num loop em que as suas emoções estão totalmente desreguladas, jamais você vai poder fazer jejum intermitente. Mas jejum não é bom? Ele é muito bom. Só que não adianta te colocar num protocolo de jejum de 18, 20, 24 horas, dependendo da fase que você está. Eu vou te empurrar para o precipício abaixo. Entenderam, meninas? Então, hoje em dia é muita informação, não é? É muito. Você fala, até a gente, profissional da área da saúde, fala, meu Deus do céu, deixa eu checar isso aqui. Né? Será que eu que enlouqueci, estou falando a coisa errada? Né? E eu fico pensando em vocês e falo, imagina o pessoal que acredita naquilo que está vendo e tudo, como é que fica? Então, busquem sempre isso, tá bom? Busquem entender quais são as suas dores. Seja na alma, nas emoções, no físico. O que o teu corpo está dizendo? Que ali vai revelar muitas coisas dos comportamentos que a gente carrega, a nossa bagagem, que estão impactando nas nossas ações. E aí a gente consegue entender alguns porquês e consegue, sim, avançar também nessa construção, né? E nessa constância do nosso estilo de vida saudável. Então, busquem estar com mulheres que realmente vão te ajudar nessa trajetória, para que você consiga entender o que é que está acontecendo. O que é que está acontecendo? Porque eu quero declarar na vida de vocês que vocês são mulheres, que nós somos mulheres, que não vamos ser engolidas pelas redes sociais. Nós vamos influenciar. Nós vamos ser mulheres que sempre vamos ter uma palavra, né, de acolhimento, uma palavra de incentivo, não uma palavra de julgamento, não uma palavra de crítica. Porque lembra, se eu lançar palavras de morte, eu vou criar um ambiente de morte. Lembre-se sempre disso. Isso está lá no manual que eu falei para vocês. Então, que a gente realmente queira buscar, né? Queira ser essa mulher que sempre tem a palavra de vida para si. Cuidado com o que você fala para você, foi o que a Val falou, né? Quando olhar para você,
Não, Marcelinho, mas tem dia que realmente tá bom. Rapidamente você pensa, fala, não, então tá bom. Então já foi. Vamos lá, o que tem de bom hoje? É um exercício. Fale coisas boas. Sabe, às vezes a pessoa chega, nossa, você tá tão linda, né? Ai, amei essa bolinha. Ai, imagina, são seus olhos. Isso aqui é... Não aceita, né? Não aceita. A gente cresce... Não é estranho isso, gente? Eu me pego às vezes fazendo isso e falo, gente... Então você está sempre se invalidando. Está sempre no lugar de não se permitir. Seja emagrecer, seja prosperar, seja ter saúde, seja melhorar sua comunicação. Entenderam? Então, que sejamos mulheres, que tenhamos essas palavras para nós, para nossa casa. Um dos papéis das mulheres é trazer a harmonia para o lar, né? Porque quando a gente não tá bem, a gente consegue destruir até a casa do vizinho, se deixar, não é verdade? Não é verdade, gente? Então, como que a gente... Ah, vai estar sempre bem então, mas sempre... Não, mas vocês percebam que é uma decisão. É igual... Nossa, eu já comi meus doces essa semana, já deu, né? Que como tu não vai fechar, só dessa uma luz, né? Não, gente, tem coisa que sim, não precisa estudar. Então você viu que tá indo muito e fala, nossa, então eu preciso resolver. Eu preciso fazer um exercício tão mais forte, eu preciso falar com alguém, eu preciso ligar para terapeuta. Vai resolver? Ou o que é que tá? Qual é o gatilho, qual é a dor, qual é a culpa que tá gritando lá dentro e você tá essa mulher? Então, que a gente tenha essa clareza. Que essa nutrição espiritual, que essa sensibilidade, que essa discernimento, né? Que essa percepção, sabe aquela coisa que fala, nossa, a mulher ela tem um sexto sentido, né? Que essa nossa habilidade como mulher, que nós somos criados para isso, tenha um poder sobre nós para que a gente perceba e nos autoavalie e traga essa harmonia para o lar. Combinado, meninas? Sim, contem comigo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Val, mais uma vez, obrigada. Grandioso. Que bom, contem comigo. De crianças pequenas, né? E que estão ali naquele tumulto de se entender como mãe, como mulher. Na verdade, a mulher ali já... Elas acham que para ser mãe não pode ser mulher, não pode ser amiga, esposa, né, empresária. E aí eu venho mostrar para elas que dá para tirar o tempinho para se cuidar, dá para voltar a se olhar com carinho, dá para ter aquele tempo. Então isso é o que eu faço lá fora, né? E aí eu achei muito interessante ali, eu estava ouvindo a Marcele falar, e eu falei, ai, que bom, porque a minha veio depois, pensando na mulher que já entendeu toda essa parte atrás, essa sobrecarga atrás, e agora vai entender na prática como que o treino te ensina a enxergar melhor a vida, né? O que treinar vai me fazer ver melhor ali, talvez, o meu trabalho, as minhas escolhas, eu como mãe, eu como qualquer outra área. O que o treino consegue fazer esse link, né, com tudo? E muitas vezes, quando a Valéria me chamou, ela falou despertar da prosperidade. Quando a gente ainda não está muito aqui, acho que todas já estão nesse processo de mudança de mentalidade, de autoconhecimento, a gente já entende que prosperidade não é só dinheiro, né? Mas muita gente, às vezes, quando fala da prosperidade, já vem na questão financeira. Tá, e... Espera só um pouquinho aqui. Porque eu perdi aqui o meu... Aqui. E aí linka com essa questão do dinheiro, né? E aí, tá, e o que o treino vai me ajudar nisso? Questão de prosperidade? Não, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, tá? Então, o meu tema, eu cheguei na conclusão ali para começar a né, fazer algumas reflexões para vocês e até para mim mesma, porque eu aprendi muito aqui na hora que vim puxando o que eu ia falar. Já foi um exercício até para muitas coisas que eu estava enxergando em mim. O corpo como ponto de partida para a prosperidade, né? Como que isso pode acontecer? Então, eu queria trazer para vocês aqui umas perguntas. Vou até repetir a pergunta da Marcele, mas tem muito a ver. Quem aqui já se sentiu cansada demais? Né? Toda hora cansada, acordo, não tenho disposição para nada. Amo o que faço, mas não está vindo, né? Quem já se colocou por último? Isso. Ser mulher já parece que já é se pôr por último em algum momento da vida, né? Todo mundo vem na frente. Quem achou que poderia estar vivendo mais, mas algo está travando? Tipo assim, nossa, eu poderia estar vivendo mais, mas parece que algo me trava, né? Quem nunca? Eu acho que até hoje eu ainda estou passando algumas barreiras também, até nessa questão do crescimento meu, né? Nessa questão do profissional. Então, eu quero mostrar para vocês hoje que o treino
tá? Ele não muda só o corpo, tá? O treino, ele muda a postura. Uma mulher com a postura, na hora que você chega no lugar e você já tem a postura, parece que já te enxergam, te ouvem diferente. Muda a energia, né? A energia à nossa volta. Por quê? Porque eu estou mais autoconfiante. Geralmente, eu vou trazer a vocês sempre a questão do que eu vejo com as mulheres que vêm até mim, porque eu acho que em algum momento alguma vai falar, nossa, elas chegam muito desacreditadas de si. Então eu não acredito que pode dar certo, eu não acredito que eu consigo. Não é possível. Não, isso é energia. Então eu vou mudando isso vai, né, mostrando que não é possível, um passo de cada vez. Ele muda também como a forma como você se posiciona para o mundo, né? Como mãe, como a empresária, como a filha, a esposa. Então, treinar consegue mudar isso. E eu vou provar para vocês. Vai sair aqui todo mundo querendo treinar. Então, o corpo é o primeiro negócio de toda mulher. Vocês acham que é verdade isso? O corpo é o primeiro negócio seu, onde você vai fazer dar certo, né? Onde você vai tentar fazer as coisas darem certo. Então, a mulher cuida de tudo. Ela cuida dos filhos, do trabalho, do marido, da casa, da funcionária, e aí, quando vê, não sobrou tempo para ela, ela tá fraca, xoxa, capenga, anêmica, inconsistente. Não, mas tá fraca. A mente fica fraca. A autoestima nem existe mais, já tá lá para baixo da sola do pé. Igual a Marceli falou, quantas chegam para ela que nem se olhar no espelho se olham mais. Se você está se olhando no espelho, isso já é bom, porque você já está tendo um confronto ali de que algo não está certo e você quer mudar. E a coragem, então, não existe mais. Essa coragem que é o que eu falei, deixa de acreditar em si, né? Então, uma mulher exausta, ela não vai conseguir construir muita coisa, não. Isso não dirá nada, né? Mas a mulher forte, não estou falando fisicamente, mas o treinar vai trabalhar essa força também interna e essa força da mente. Ela vai construir e vai transpor barreiras que vocês nem imaginavam. Igual a Tati mesmo falou, você chega ali, você acha que é o fim, e aí você vai para cima. E aí que a mulher forte entra. Uma molinha, tinha uma molinha lá, era só continuar persistindo. E aí o que a ciência faz que você treinou? O que acontece no seu corpo? Agora eu vou para a parte assim um pouquinho mais científica com palavras simples. A gente libera hormônios. Nosso corpo é dominado por hormônios, né? Eu brinco, está faltando ali esse equilíbrio hormonal, viram os demoninhos, né? Porque você não controla mais nada. Então, a partir do momento que você movimentou seu corpo, você está ali naquele processo de treinar, você vai liberar dopamina. O que a dopamina faz? Tchê, não sou dessa área. Calma, a dopamina ela vai te dar motivação. Por isso que muitas vezes você escuta aquela palavra, não espera motivação para ir treinar. Porque você não vai conseguir achar ela muito tempo ali. Porque é depois que você treina, depois que você fez o movimento de ir fazer o treino, que você vai começar a ter a motivação. Libera endorfina, que é o quê? Te dá bem-estar, te dá aquela sensação de alívio, tira até dores, né? Olha só, a Valéria mesmo relatou que dentro do tratamento dela, ela está se recuperando mais rápido por ter um corpo forte, treinado e treinar. Porque o treino, você só consegue usufruir dos benefícios fazendo. Não é porque você fez que você vai ter uma poupança para usufruir. Não, é enquanto você faz, né? A testosterona necessária ali do limite feminina, a gente também precisa daquele nívelzinho ali que é saudável pra gente, é onde vai dar o quê? Disposição, coragem, essa coragem. Então, assim, a parte fisiológica também ajuda, além dessa questão da mente, né? E tudo isso melhora foco, melhora clareza. Então, você consegue olhar ali para as coisas à sua volta, escolher ou não. Tipo, igual eu até conversei com ela ali, né? Eu amo bolo de cenoura, mas agora é o melhor momento que eu quero gastar esse meu cartuchinho? Ou assim, vai valer a pena eu hoje, agora, nesse momento? Não é proibido comer. Mas aí, quando você tá com tudo isso em equilíbrio, você consegue olhar com mais leveza. Hoje não, deixa para amanhã, né? Ou então, preciso criar, preciso produzir, isso vai deixar a tua mente mais livre para isso também. Ou a paciência com os seus filhos, na hora que eles estão lá na birra e você quer também fazer a birra junto, quem é mãe de criança sabe. Que tem hora que, meu Deus do céu, dá vontade de deitar e espernear junto, porque você picar a banana do jeito errado, minha filha, pode virar a Terceira Guerra Mundial.
Então, aí ali você consegue Não, eu sou adulta aqui da situação. Por quê? Porque eu estou com essa clareza mental que o treino nos proporciona, tá? Então, e aí ao mesmo tempo, eu falei agora toda essa parte fisiológica e física. O que é a prosperidade? A prosperidade de saúde, de relacionamentos, de financeiro, de dinheiro, exige da gente. Ela exige energia, decisão e constância. E isso eu treino. Eu faço no treino diário, tá? Então, o treino, ele desenvolve isso. Sabe quando você tá ali... Eu, às vezes, faço isso. Eu gosto muito de correr, né? E aí, na hora que eu estou correndo, às vezes eu gosto de escutar música, porque quem é mãe sabe que a gente não tem muito tempo nem pra ouvir mais música que gosta, né? Eu tenho filhos pequenininhos, tenho uma de 2 e um que vai fazer 5. E aí, sabe, às vezes você... Não, isso, aí você não escuta mais as suas músicas. Então, às vezes eu vou correr, eu gosto de pôr um fone, mas às vezes eu gosto de ir ouvindo nada. Só minha passada, minha respiração, eu tenho tanta insight, tanta ideia, tantos putz, adorei, putz, que na hora do treino. Por isso, é físico isso é fisiológico, tá? Então, quanto mais você se permitir estar dentro disso, inserir isso na sua rotina, mais você vai tendo esses putz, tá? É energia, decisão e constância. A gente adquire isso treinando. No treino diário você vai ter isso. Então, treino é a escola da mentalidade. É onde você vai treinar a sua mentalidade, de verdade, na ação. Então, eu tô falando mais a parte prática mesmo, tá? Eu vou falar, ó, você vai abrir um negócio, você vai começar um curso novo, você vai começar alguma coisa que você vai começar nova. Primeiro você começa insegura. Já te dá aquela insegurança, né? Que é natural do ser humano. E tudo que a gente vai começar, que a gente não sabe para onde vai, você fica com medo. Meu Deus, e o que vem ali pra frente? Aí você sente o medo. Certo? Assim, dá um medo, vou investir tempo, vou investir dinheiro. Quer recuar? A natureza do ser humano é aquela, quer recuar, né? E aí, quando você não recua e você continua, você cresce, né? Cresce mesmo assim. O treino, como que é? Você começa a treinar, você começa fraca. Tá com músculo fraco, tá sem condicionamento aeróbico, mal subi um lance de escada, já tô botando o pulmão pra fora, sabe? Não aguento um pezinho ali. Você começa fraca, você vai sentir dor. Não existe, treinar é desconforto. Aí chega nesse ponto. Ninguém vai treinar tão feliz assim. A gente chega num ponto, igual eu gosto de treinar, tá? Eu confesso que eu gosto. Mas eu entendo que não é a realidade de talvez 99% da população. A maioria, o que acontece? Começa a sentir os benefícios e aí entende que precisa fazer e vai porque tem um porquê, né? Mas você sente dor, você sente desconforto, não é legal, você fica suada, você fica fedida, você tem essa questão do, tem que chegar em casa e ainda lavar cabelo. São vários poréns ali, não é só a dor física. Você quer desistir, às vezes você nem quer começar. Que é eu quero recuar, não quero ir a hora que eu tô vendo um desafio na vida. E aí você treina. E aí depois que você tá lá no meio e terminou, você continua mesmo assim, com todos esses poréns, essas questões que você tem que ir passando, você faz. Então toda vez que você termina um treino que você quase desistiu, você ensina pra tua mente que você é capaz. A autoridade tá aqui também. Eu falei, a Valéria lembra. Eu falo isso quase todo dia lá no meu Instagram, ninguém se arrepende de ter ido treinar. Ninguém. Você pode perguntar. A pessoa se arrepende de não ter ido, talvez, depois que passou aquela preguiça, aquela moleza e passou o timing dela ir e agora ela não vai mais ter tempo. Ela fala, podia ter ido, devia ter ido. Por quê? Porque você sempre termina melhor. Às vezes você começa cansada, a gente sabe que tem aquela semana que a mulher tá com dor, com desconforto da menstruação. Faz mais leve, mas faz. Entendeu? Muda, mas faz. Por quê? Porque você vai terminar melhor do que quando você começou. Todo mundo termina melhor. E é isso que você trabalha na sua mente. Porque o treino constrói disciplina, autoconfiança, resiliência, identidade forte. E a identidade gera prosperidade. Tá? Então, a gente entender que essa força vem de dentro e a hora que você se depara lá com o conflito da vida, na tua mente já está treinada que não vai, você consegue, vai, você pode. E aí você consegue ir além.
Porque o teu corpo forte, de você tá forte porque você treinou a sua mente, de ficar transpassando as preguiças, as objeções, as demandas, as correrias, e você tirou aquele tempinho para ir lá, e aí a tua mente já tá treinada nisso, quando você vai precisar isso na vida real, tá? Então, corpo e dinheiro também tem tudo em comum. Por quê? Não é sobre intensidade, é sobre consistência. Então, não é a velocidade que talvez eu vou fazer o meu negócio alavancar, que eu vou fazer o meu Instagram ser visto, que eu vou atingir visualização, que eu vou conseguir X clientes. Mas é a consistência de eu estar diariamente fazendo aquilo ali e construindo o caminho para aquilo ali chegar até mim. Tá? O dinheiro, no caso, né? Não é sobre motivação, é sobre a decisão. A decisão de eu decidi treinar. Eu decidi melhorar meu corpo, eu decidi melhorar minha saúde, a minha autoestima. Então, o meu negócio vai dar certo também. O dinheiro vai chegar, os clientes vão vir e eu vou ali decidindo fazer porque eu tenho que continuar. E não é milagre, é sobre o processo, né? Eu já vim lá, ó, trabalhei tudo que estava lá, aquela culpa, aquele trabalho. Consegui agir, consegui decidir e agir. E aí eu vou colhendo os frutos daquilo, porque é tudo um processo, né? Passo a passo. Então, o mesmo padrão que te faz abandonar o treino é o padrão que te faz abandonar os seus sonhos, né? Então, você tem que... É a vida ali real acontecendo todo dia. Essa lutinha diária é a luta diária que talvez você está deixando ali, procrastinando, deixando para lá também outras coisas que são tão importantes para você. É muito além do bumbum durinho, da barriga seca. Não, entendeu? É muito além disso, né? Um corpo forte, saudável, vai também me levar a alcançar os meus sonhos, tá? Eu vou fazer um acrescentar. Pode acrescentar, Roberta. Construção diária, que é o que a Roberta falou ali, assim como é no corpo. É. Não, sempre consigo. Quando é algo referente ao... É sempre muito mais fácil cuidar do outro. Quando é com ela pega. É. Assim como é com o corpo. Então, tudo isso que eu falei da prosperidade é assim com o nosso corpo também, com as nossas metas, com tudo. E a mulher próspera, ela tem muito mais energia. Principalmente a feminina forte, que a gente falou, não é energia feminina não é aquilo que igual a Valéria falou, não é você disputar com o homem, você querer se igualar, não, é a gente pegar o mais lindo que nós mulheres temos e fazer aquilo potencializar, né? Virar uma potência. Então você vai se sentir segura com o seu próprio corpo. Uma mulher que olha no espelho e se sente segura e confortável com o seu corpo, muda tudo, entende? Ela começa a se olhar com mais carinho. Isso é muito importante. Ela muda a postura, igual eu falei no começo. Se olhar no espelho e gostar do que vê. Você vai numa loja, pode ser coisa fútil, mas a gente que é mulher sabe. Você ir numa loja e pegar uma roupa que você tanto queria vestir, cair bem e você se gostar. Eu postei isso hoje, que eu mostrei pra Gabi. Quem come o que quer, escolhe, como é que é? Veste o que cabe, né? Ainda botei polêmica, mas vale a reflexão, né? Por isso, porque a gente fica... tudo muda quando eu mudo. Eu gosto muito dessa frase. Tudo muda quando eu mudo. Então, tudo à minha volta vai mudar, né? E essas pequenas coisinhas que parecem ser tão bobas são construídas assim, tá? Então, quando a mulher se sente forte no corpo, ela também não vai... Ela para de aceitar pouco. E isso muda tudo. Relacionamentos, trabalho, decisões financeiras e até a autoimagem. Então, trabalhar e treinar o corpo é assim. Tá? Talvez você esteja esperando, né, prosperar para daí começar a cuidar de você, que é o que a Marcele falou. Mas é o contrário. Você precisa começar a cuidar de você para prosperar. É de dentro para fora. Sempre um movimento de dentro para fora. Você está lá, né? Você começou esse processo de mudança. Não, agora sem neura, não naquele estágio igual ela também falou ali, que não pode ser assim. A gente tem que aprender a equilibrar, conviver, se socializar. Mas eu comecei a mudar. Eu não quero mais comer fast food, eu não quero mais beber tanto, e aí você começa a perceber que começa a mudar as pessoas à sua volta, as amizades começam a ficar diferentes, não é porque você quis ou impôs, mas é porque o movimento que você começou a criar, a energia que você começou a fluir, você começou a parar de aceitar pouco e querer cuidar de si, cuidar do que é importante para você, aí começa a mudar também, é um movimento, né? É uma energia, então tudo vai mudando, então o seu corpo é o primeiro território da sua prosperidade. Então a gente começar a olhar isso,
né, o seu corpo. As mulheres que chegam até mim, elas chegam assim, mas eu não tenho, por exemplo, como eu falei, a principal faixa etária que eu trabalho são mulheres que estão com crianças pequenas. E aí a demanda, a realidade é outra. Que a mãe sabe, entende isso, né? Então, muitas delas chegam, eu não posso ir na academia, prof. Eu não tenho tempo, 1 hora de treino. Não precisa ser assim, dá para começar com pouco. Muitas começam com 12 minutos, 20 minutos. Por quê? Porque eu quero que elas entendam o que acontece. Vou lá, monto um treino de 1 hora para uma mulher, que ela não pode, mas ela vai começar a tentar fazer. Ela até tenta encaixar ali na primeira semana, na segunda, não começa a não sustentar, não consegue mais seguir, frustração, desânimo, desiste, larga tudo e não vai. Coloquei 12 minutos, ela começa a fazer. Nossa, eu tô conseguindo fazer todo dia, caramba! E teve resultado, porque eu tenho alunas que treinam 12 minutos por dia e perderam, sem medicação, 11 quilos em 8 semanas. Treinando em casa com garrafa de 2 litros. Por quê? Por conta disso, da constância. Lembra que eu falei? A velocidade é mais importante que a constância. A constância é mais importante que a velocidade. Por quê? Porque ela começa a acreditar. Nossa, tá dando certo. Eu consegui encaixar na rotina dela. Mulheres reais, eu falo isso, eu faço treino para mulheres reais, para sua rotina. Então elas começam a acreditar e aí começa a fluir e aí de repente elas me mandam o áudio. Nossa, Xênia, vou falar para você, meu casamento melhorou. Eu tô com mais paciência com os meus filhos. Nossa, eu consegui fazer isso no meu trabalho. Por quê? Porque elas começaram a acreditar em si de novo com simples 12 minutos por dia. Porque elas conseguiram pôr em prática e ir evoluindo. Então, assim, dá para fazer. Não fiquem esperando a hora perfeita, o treino perfeito. Porque a Academia X tem milhões de equipamentos, mas parece os Transformers. O teu corpo não sabe que se você está treinando na melhor academia ou se você está treinando em casa. O que ele sabe é o que você está fazendo. Um método certo, uma estratégia certa, tudo feito para você e é ali que vai te dar resultado. Então, às vezes você está indo lá na melhor academia e está fazendo nada com nada também. Então, tudo isso influencia, tudo que a gente vai criando de empecilho, às vezes não precisa ter aquele empecilho, né? Então, dá para começar com pouco, dá para começar fazendo, e aí tudo vai mudando, tudo vai transformando. Não tem como, né? Assim. Então, é isso, meninas. Prosperidade não é um destino, ela é um estado de energia e ela começa dentro de você. Era isso que eu queria passar para vocês. Bom, mulheres, eu vou falar dessa parte mais da conexão com a alma mesmo, que é o que eu trabalho aqui na Clínica Dara, o espírito, né? É nós se permitir a poder ter uma boa alimentação, fazer uma atividade física. A gente vem de padrões aí culturais que vêm dos nossos pais, né? Porque antigamente, até falando da alimentação, os pais eles estavam se preocupados com o quê? Em levar o alimento para dentro de casa. Então, essa questão de cuidar do corpo, da mente, do espírito, né? Então, assim, engole o choro, fica quieta, vai chegar visita, não passa na frente. Então, na acupuntura, o que eles falam? Que do 0 até os 7 anos, a gente vem muito com esse padrão. Então, vou falar de mim, quem que é a Tatiane com 39 anos que eu tenho? Porque eu fui criada assim, né? Os meus pais, vai chegar fulano, não passa na frente, não pede nada, já bebeu, já comeu. Então, quantas de nós não escutou isso na nossa infância? E isso reflete na nossa vida adulta. Às vezes o trauma que a gente tem hoje, a dificuldade de alimentar, de se conectar, de transbordar, é justamente essa. Porque lá na infância você foi reprimida. E ali foi o correto. Era o que eles tinham para dar para nós naquele momento. E aí como que a gente vai fazer isso na vida adulta? Como que a gente vai lidar com essas frustrações? Né? Como que a gente vai fazer para se autoacolher e ter empatia com a gente mesmo? Se é mais fácil a gente ter com qualquer outra pessoa, enquanto a gente sufoca as nossas dores. Quantas vezes o paciente vem para mim com uma dor na lombar, e aí eu vejo assim, aí ele fala, não consigo, não sei o que, vou fazer atividade, não sei o que e tal. Aí eu falo assim, não, tudo bem, mas como que é o seu dia a dia? Como que é a sua vida? O que você faz? Você tem alguma religião? Pratica alguma coisa? Não tenho tempo. Não... Tipo, a pessoa, ela não consegue se olhar, porque é muito doloroso se olhar, gente. Não é fácil. O não que você fala para si mesmo é porque a ferida é gigantesca. E às vezes é muito dolorido você se aprofundar nessa dor. Então, a acupuntura, ela pode sim te ajudar
a você se conectar, a você se enxergar, né? E olhar para dentro de si. Eu consigo perceber muitas vezes isso numa conversa ou num paciente meu, não é porque eu tenho técnica, porque eu estudei, é claro que eu estudo e busco, mas antes de qualquer coisa eu olho cada ser humano, porque eu também tive uma dor. Então a gente só reconhece uma dor quando a gente tem uma dor também. Às vezes você falar do seu problema para uma pessoa, às vezes ela vai até tipo, ah, tá bom, é assim. Mas porque ela não tem, ela não conhece esse campo, mas ela conhece outra dor, né? Eu sou adotada, sempre soube. Meus pais adotivos são maravilhosos, eu não tenho o que falar. E por muito tempo, a palavra rejeição, para mim, eu achei que não tinha, né, muito efeito, assim, eu não fui. Mas eu fui pelo meu pai biológico, mas eu não reconheço essa palavra rejeição, porque eu tive amor e carinho, eu tive acolhimento, e os meus pais adotivos me criaram como se real eu fosse filha deles. Mas eu tive um momento com meu pai biológico e ele transpareceu isso para mim. E foi a primeira vez que eu senti o ódio dentro de mim e transmiti isso também para ele. E foi muito ruim, porque depois de 5 meses, meu pai biológico faleceu e aí eu achei que o ódio que eu senti fui eu que matei ele. E por alguns anos eu carreguei isso comigo, então era muito difícil lidar. Hoje eu posso falar para vocês que eu tô curada em Cristo desse sentimento. Profissionalmente eu consigo conversar com pessoas que passam pela mesma situação, porque quantas vezes a gente é rejeitado? Quantas vezes isso começa dentro de casa? Porque você ser rejeitada pelo seu vizinho é muito fácil. Você ignora ele, não fala com ele. E quando é dentro de casa, o que você faz com esse sentimento, com essa dor? Então, aqui na Clínica Dara, quando a Valéria, a Gabriela, né, fundou aqui a empresa, uma coisa muito bacana que eu sempre achei delas, eu tenho 18 anos de formada em fisioterapia, é esse acolhimento. É ter essa terapia integrativa aqui dentro da clínica, né? É você passar com um psicólogo que nós temos aqui, na fisioterapia, todos os profissionais, eles têm esse olhar mais acolhedor, mais empático. Na recepção, na administração, até elas mesmas falam muito do autoconhecimento, né? Na parte estética, porque até quem faz estética tem uma dor. Você quer melhorar porque você quer estar melhor fisicamente, mas você tem uma ferida. E essa ferida, ela precisa ser curada, ela precisa ser tratada. Como que a gente faz isso? Se olhando e reconhecendo, eu tenho essa dor e eu preciso de ajuda, porque sozinho eu não consigo. Quando eu comecei na acupuntura em 2016, eu era cheia das revoltas. Eu falava todas as negatividades possíveis e imagináveis. E lá, o mestre, né, o Dr. Carlos Pérez, que é um cardiologista espanhol, que trouxe a técnica aqui para o Brasil, mas o resgate da acupuntura, porque a acupuntura, gente, não é só agulha, vai muito além do que agulha. É você reconhecer a dor física, sabendo que existe um fundo emocional. E aí eles falaram sobre gratidão. E aí eu fiquei, nossa, gratidão. Aí eu vi muita gente falando gratidão como agradecimento. Mas a palavra gratidão, ela vai muito além disso. De você agradecer porque você recebeu algo. Mas é você ser grato por nós estarmos aqui hoje compartilhando um pouquinho de cada uma. Isso aqui não tem preço, né? Isso aqui vai ser valioso, esse momento aqui, é como você falou, as pessoas vão sair daqui e em algum momento elas vão lembrar desse momento aqui que a gente passou e vai fazer sentido. E aí eu comecei a praticar a gratidão, comecei a agradecer, porque a gente não tem que agradecer só pelo que é bom, porque as situações ruins, o desconforto, nos traz crescimento pessoal, profissional, familiar, porque aí a gente vai se descobrindo, e aí como uma cebola você vai descascando todas as camadas, você vai conseguindo se curar. Então eu comecei a praticar a gratidão, e eu trabalhava numa clínica onde eu era gerente, e aí as pessoas também começou a falar sobre gratidão, agradecer, tudo gratidão, gratidão, e isso foi transformando a minha vida de dentro para fora, porque o acordar já é grandioso, porque a gente tem ar nos pulmões. Quantas pessoas estão querendo só mais 10 segundos? É claro, a gente não vai ficar pensando isso o tempo todo, mas a gente está vivo. Então a gente precisa decidir como que vai ser o seu dia hoje. Como que você quer estar e aonde você quer estar. Eu sou grata por tudo, pela minha família,
por estar aqui com vocês hoje, por poder participar, por poder falar, que eu não falava, entendeu? Então, assim, eu não falava de forma alguma, de jeito nenhum, e hoje eu consigo falar sem ficar tão nervosa. É claro que dá aquele friozinho na barriga, mas eu consigo expressar e ajudar, que é a minha missão de vida, né? Como eu falei no começo para vocês, eu com 12 anos descobri que eu queria ser fisioterapeuta, queria ajudar as pessoas, porque eu não ajudo, eu também sou muito ajudada, porque cada história que eu escuto, cada dor que a pessoa compartilha comigo é uma forma de crescimento também, né? De poder ajudar. E se eu não posso ajudar, até uma escuta, porque às vezes a gente nem precisa falar nada. Às vezes a pessoa só quer que você escuta. Isso é uma forma de acolhimento, sem julgamento, sem apontamento, ou se você fizesse ou deixasse de fazer. Porque às vezes a pessoa nem quer saber o que ela quer fazer. Ela só quer tirar um pouco do peso e falar, não, é isso. E aí, cada vez que a pessoa fala da dor, cada vez que ela expõe aquela dor, ela também está se curando. Às vezes, não tem pessoas que falam a mesma coisa toda hora, mas a gente não faz ideia do quanto aquilo está sufocando ela. E não tem problema, porque não é por acaso, não existe acaso. Né? Se nós estamos passando por certas situações, se aquele momento está muito difícil, algo a gente precisa melhorar, né? A gente precisa melhorar dentro, não é que você sempre precisa melhorar e tá bem, você precisa melhorar dentro, existe algo que vai edificar, e cada dia você vai se sentir melhor e poder fazer melhor e poder ajudar um todo, né? Seus filhos, na sua empresa, na sua casa, seus amigos, e as pessoas vão começando a chegando, né? E aqui eu trabalho com acupuntura, que trabalha muito essa parte, eu sou da parte emocional, é o que eu amo fazer, às vezes até extrapolo um pouquinho do tempo com os pacientes. O Barra de Axe, que poucas pessoas conhecem, mas ele trabalha as barreiras limitantes, gente, sem eu falar nada, através de pontos que fazem esse desbloqueio. Por quê? É como eu falei para vocês, muito dos nossos traumas, ele está relacionado à nossa infância. Aquela criança que um dia alguém falou que ela estava muito feia. Mas por quê que essa pessoa falou isso? Será que ela realmente estava feia? Às vezes era o que a pessoa está sentindo. Nem sempre o que sai da boca do outro é o que somos. É o que ela está sentindo. E a gente precisa acolher essa pessoa quando ela está brava, quando ela está nervosa, quando ela está esbravejando. Porque às vezes é ela que precisa do abraço, não é você que foi ofendido. Ela está ferida. E ela precisa ser acolhida. Então, às vezes é a gente saber, né, nos acolher também, acolher a nossa criança interior, saber que quando a gente estava lá na infância, muito dos traumas, dos nãos que a gente escutou, foi o que aqueles pais, aqueles tios, aquelas pessoas, elas tinham para nos oferecer. E tá tudo bem, só que hoje a gente pode fazer diferente. Hoje você tem um poder de decisão, então o que nós vamos fazer hoje? O que você escolhe? Reclamar, agradecer, levantar, decidir, esperar o outro decidir? E aí? A vida é única, cada um aqui tem e precisa fazer o melhor para si, né? Não só pelo outro, mas para si. A Bíblia fala que você tem que amar ao próximo como a ti mesmo. E o próximo, ele é gigantesco e a ti ele é bem pequeno, mas primeiro você precisa se amar. Você precisa se acolher. E aí depois você pode acolher todos os outros. E aí, num todo mundo vai se ajudando também. Aí era essa mensagem que eu queria deixar para vocês, de acolhimento, de empatia, fazer essa conexão com nós mesmos, resgatar, né? O que seria a nossa alma, o nosso espírito, é vocês terem algo com que vocês acreditem, né? Independente de religião, para vocês poderem se conectar e sentir o amor, né? Porque Deus é Pai de todos, né? Então, quando a gente sente, mesmo que você não teve um pai, né? Mesmo que faltou ali, mas talvez para ele faltou também. E hoje você tem o que talvez ele não teve. Então, assim, a gente só pode dar o que a gente tem. A gente não pode deixar que o mundo externo, que as lutas e as dificuldades afete o nosso interior. Se você tem amor, dê amor, mesmo que às vezes naquele momento não é o que você receba. Mas seja você. Quem é você?
né? Quantas vezes a gente se faz essa pergunta? Quem somos nós? O que eu sou? Eu, Tatiane, eu gosto muito de estar com as pessoas, abraçar as pessoas, apertar elas mesmo que elas não gostem de se apertar. Mas, de todas as atividades, eu acho que ela seria um pilar para todo mundo. Por quê? Quando você faz peso, tudo, você consegue dar uma pequenas pausas. Quando você corre, você traça uma meta. E aí você não consegue pensar, porque você está oxigenando o cérebro, você precisa respirar, o diafragma precisa trabalhar. Então, sua mente está voltada no foco. É o momento presente, é onde você precisa estar e não existe mais nada. Às vezes, é o que a gente precisa. Sentir a nossa respiração, que a gente está vivo. Porque assim, quando você está sentindo uma dor e parece que aquela dor é muito grande, às vezes a dor não é física, ela está na sua mente. Exatamente. Gente, sabe o que eu aprendi também? Que louvar a Deus é a gente parar e respirar e sentir. Porque a gente, quantas vezes vocês param por dia para sentir vocês, né? Então, é o presente aqui agora, vamos louvar mais a Deus, né? É sentir. Nós mesmos, Ele dentro da gente mesmo, né? A gente fazer essa conexão e esse autoacolhimento com nós mesmos. Era isso.